Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. É com muita alegria que estou aqui hoje consigo pela manhã e com um tema muito interessante que acredito que aí em casa vai ficar colado ao ecrã, porque hoje temos aqui um tema que também nos é caro. A importância das abelhas e do mel para o ecossistema. Portugal tem muitos apicultores, graças a Deus, e a questão do mel, nós usamos o mel em tantas coisas na nossa alimentação e é algo que nos faz tão bem, não só o mel, mas tudo aquilo que as abelhas nos dão. Vamos perceber o quanto as abelhas são importantes para polinizar as matas. Sabia que 85% das plantas de matas e florestas são polinizadas por estes insetos? Na Mata Atlântica, por exemplo, 90% das espécies vegetais são polinizadas pelas abelhas. Então, acho que quando vir uma abelha já vai olhar para ela de forma diferente. E quero dar as boas-vindas à Andreia Chasqueira, que nos veio falar sobre esta temática. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Mas antes de falarmos deste tema que é tão bonito e tão importante para o nosso ecossistema, vamos então iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero entregar nas mãos da Virgem Maria os apicultores, todos aqueles que cuidam das abelhas, do seu trabalho árduo, para que Nossa Senhora também os acompanhe ao longo do seu trabalho, ao longo da sua profissão. Entregar a nossa convidada, que hoje está aqui connosco, ao Imaculado Coração de Maria, e quero também entregá-lo a si, que está a iniciar um dia juntamente connosco aqui no Manhã Viva. Quero entregar todos os anseios, todas as necessidades que estão no seu coração, para que Nossa Senhora venha de encontro a eles. Vamos rezar todos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sei que está muito interessado nesta conversa, mas vamos ver uma peça que a nossa produção preparou para nós. Vamos ver. Olá, hoje estou aqui para falar sobre factos sobre abelhas. A primavera chegou e elas estão aí junto das flores. Sabe alguma coisa sobre elas? Se não sabe, hoje vou mostrar alguns factos sobre as abelhas e testarem assim o vosso conhecimento. Primeiro facto, sabia que numa colmeia existe apenas uma rainha e ela é a única abelha fértil e mãe de todas as outras abelhas da colmeia? Segundo facto, sabia que apenas numa colmeia podem existir 15.000 abelhas obreiras, cuja função é construir favos para depois então guardar o mel e o pólen? Terceiro facto, sabia que nessa mesma colmeia existem 1.500 zangões, cuja função é fecundar a rainha? Quarto facto, sabiam que as abelhas têm a duração de 28 a 48 dias, enquanto que a rainha tem até 5 anos de vida? Quinto e último facto, sabiam que as abelhas, quando se sentem ameaçadas por nós, humanos, ou por vibrações sonoras ou até mesmo cheiros fortes, elas usam ferrão e acabam por morrer? Conhecem Albert Einstein, um físico alemão? Se sim, este no século XX já alertava para a importância das abelhas. Ele dizia, sem abelhas não há polinização, sem polinização não há plantas, sem plantas não há animais, logo sem animais não há raça humana. Aliás, este dizia, se houver uma extinção de abelhas, a raça humana acaba em apenas 4 anos. Curioso e um bocadinho perigoso. Portanto, vamos cuidar das abelhas que elas vão cuidar de nós. E aqui está a belíssima mensagem da nossa Juju, como eu a chamo, a nossa Juliana, que vamos cuidar das abelhas para que elas cuidem de nós. E isso é muito importante, não é, Andreia? Sem dúvida. Mas antes de falarmos das abelhas, quem é a Andreia? Para quem está lá em casa.
Quem é a André? Eu sou engenheira zootécnica, trabalho numa associação de apicultores, portanto, e a minha principal função é ajudar os apicultores em toda a sua cadeia, portanto, desde a parte do apiário até à parte de extração e embalamento e depois distribuição. Portanto, esse é o meu papel fundamental no trabalho. Andreia, como é que nasceu o seu amor, a sua paixão pelos animais, em especial pelas abelhas? Eu acho que isto já vem de muito pequenina, porque os meus avós paternos já tinham abelhas e talvez seja daí que veio esta paixão, portanto, foi mesmo uma questão familiar. E você em casa, eu estive aqui, fui conversando com a Andreia em off, e realmente a Andreia é um poço de sabedoria em relação às abelhas, não é? Já trabalho nisto há alguns anos, não é? Portanto, já vão com 20 anos, por verdade. isso já começa a ter... já começa a saber alguma coisa. Faz parte da sua vida. Exatamente, é sem dúvida. Andreia, qual a ligação à Associação dos Apicultores do Litoral Centro? Como eu já referi, sou a técnica, portanto, e no qual eu ajudo os apicultores em toda a sua produção. Qual o papel da associação junto aos apicultores? É o todo trabalho, portanto, trabalho de campo, assistência técnica, portanto, é o meu trabalho, e é o trabalho fundamental, é o trabalho de sanidade, portanto, principalmente o trabalho é de sanidade, ajudar os apicultores na questão sanitária. As abelhas também apanham doenças, apanham pragas e o meu trabalho fundamental é trabalhar com eles na parte da sanitária. Sim. Depois é na parte de extração e na parte de embalamento e distribuição dos produtos das abelhas. Quem está lá em casa nunca imaginaria que as abelhas poderiam ficar doentes. Sem dúvida, tal e qual como nós. Mas elas cuidam delas próprias e são capazes de cuidar delas próprias e ir buscando os produtos à natureza. Portanto, na natureza existem os produtos que elas precisam para cuidar de si próprias. Ai, que giro. Quantas associações acontecem de apicultores? Quantas associações é que existem a nível nacional e como se interligam e apoiam? Em Portugal existem 45 associações de apicultores, portanto, norte a sul, incluindo as ilhas, sim, também, e no qual nós temos uma federação, portanto, que acaba por ser o nosso sindicato, digamos assim, portanto, que é aquela que está acima de nós, aquela que nos dá apoio nessas 45 associações que existem a nível nacional. Qual o papel da federação? A Federação é, como eu já vos disse, portanto, acaba por ser o nosso sindicato, portanto, é aquele que nos apoia a nível geral. Portanto, alguma dúvida, é aquela que faz a interligação entre as entidades oficiais e nós, associações, é o papel. Então, vamos começar a pergunta. O que é uma abelha e o que é que ela produz? Uma abelha é um ser vivo, sem dúvida que é um ser vivo, é um inseto, portanto, e ela produz imensas coisas. A primeira coisa que toda a gente conhece é o mel, portanto, associamos sempre a abelha ao mel, mas as abelhas não nos dão só mel, as abelhas dão-nos outros produtos. Dão-nos o pólen, dão-nos a própolis, dão-nos a cera e mais o quê? Portanto, e a geleia real, portanto, são os produtos fundamentais que as abelhas nos dão, portanto, são os principais produtos e através desses produtos fazem-se depois outros produtos de cosmética, alimentares e etc. Está bem? Fale-nos da importância das abelhas para o meio ambiente. Tenho a certeza que a abelha é o principal ser vivo responsável pela polinização e daí, portanto, ser o principal inseto, portanto, pelo ecossistema, portanto, e por nós existirmos, o ser vivo existir. Nós, na associação, criámos um slogan, um logotipo, e que diz que salvar as abelhas é salvar a vida, como disse há bocado no sketch que passou anteriormente pela colega, e é verdade, pelo Einstein, se desaparecerem as abelhas, a humanidade desaparece daí a 4 anos, portanto, porque sem abelhas não há vida, portanto, e a vida não é só os bombeiros que nos dão, não são os médicos só que nos dão, os enfermeiros, eles dependem também da atividade das abelhas, por causa da polinização. A polinização, se as plantas estão fixas no chão, portanto, elas não se podem acasalar, não pode haver reprodução sem haver algum inseto polinizador ou alguma coisa que poliniza as plantas. E daí as abelhas serem fundamentais. Ao pousar de planta para planta, vão fazendo a polinização. E a polinização é fundamental porque acaba por ser o acasalamento e que depois vai haver reprodução, haver as flores e depois daí os frutos, portanto, que servem para a nossa alimentação. É muito engraçado porque vira e mexe eu vejo lá na minha varanda as abelhas que andam lá de volta das minhas flores. Se calhar as pessoas também, para ajudarem as abelhas nos seus quintais, nas suas varandas, terem
plantas, melíferas, que é assim isso mesmo, designado. que ajudam na questão da polinização. Tal e qual, é isso mesmo. Eu acho que, neste momento, as entidades oficiais, câmaras municipais, juntas de freguesia, já estão a ter esse papel de ajudar os polinizadores. Portanto, eles já próprios já estão a criar espaços, portanto, Sim. jardins públicos, onde colocam, e se vocês repararem, já colocam muito alecrim, muito rosmaninho, portanto, para isso mesmo, portanto, para ajudar os polinizadores, que são fundamentais. Portanto, A alfazema também. Alfazema, sim. Porque eu tenho a alfazema e elas já não sempre lá de Certo, volta sim, da sim, alfazema. alfazema, sim, certo. E o que eu posso dizer é que há plantas que dependem quase exclusivamente do trabalho da polinização feita pelas abelhas. É o caso da cebola. Cebola, o morango. Se a gente vir que nós, por exemplo, se virmos um morango mais mirrado, não desenvolvido, não tão doce, quer dizer que não foi polinizado pelas abelhas. Portanto, quando os frutos são doces, portanto, têm um aspecto mais bonito, quer dizer que passou ali uma abelha e que fez a polinização naquela flor para criar aquele fruto mais apetecível. Que giro. Por isso é que os morangos que nós criamos nos nossos quintais, eles são mais docinhos. Sem dúvida. Porque passou lá um polinizador e esse polinizador, com certeza, que foi uma abelha, portanto, deve ter sido. Olha, já estamos a aprender aqui muitas coisas. Fala-nos da importância das abelhas, então, para o meio ambiente. É isso mesmo que nós falámos anteriormente, portanto, elas são fundamentais para o meio ambiente por causa dessa questão mesmo que nós já falámos da polinização. Portanto, e são fundamentais e elas no meio ambiente poluído, elas não conseguem sobreviver. Só um facto de curiosidade, por exemplo, no sul da China já não existem abelhas, portanto, porque houve uma praga de gafanhotos, portanto, foi colocado uma quantidade imensa de inseticidas. Sim. Em que naquele espaço o ambiente está tão poluído que nem a própria abelha já consegue estar naquele espaço. Portanto, e aí a polinização não é feita por qualquer inseto, é feita exclusivamente pelo homem, portanto, manualmente. E o que é engraçado é que, em comparação àquilo que a abelha faz e aquilo que o homem, o ser vivo, faz de polinização manual, não se compara. Portanto, o polinizador abelha, portanto, tem muito mais importância e consegue obter muito mais frutos, sim, portanto, com o trabalho feito pela abelha. Então, a abelha é insubstituível? Insubstituível. Portanto, não há nada que substitua o trabalho da abelha. De que forma é que a ação humana tem ameaçado a existência das abelhas? Já vimos a questão da poluição, é uma delas. E muito. Os fogos que nos têm afetado em Portugal, pelo menos em Portugal, nos últimos anos, têm afetado e muito as nossas abelhas. Aliás, arderam imensas colmeias, portanto, no meio da floresta, portanto, em que desapareceram imensas colmeias. Existe a praga, existem as alterações climatéricas que estão a decorrer, sim, estas alterações de muito calor, muito frio, portanto, a falta de chuva que nos tem afetado, portanto, que também está a afetar, sem dúvida, a atividade apícola, não é? Portanto, e temos a questão das pragas que existem, que a vespa asiática, que entrou há 7 anos em Portugal e que também, de certa forma, está a estragar a nossa atividade, portanto, está a consumir as nossas abelhas e, sim, de certa forma, a estragar a atividade. A vespa asiática, o que é que ela faz às abelhas? Faz mal, sem dúvida que faz mal. E como é que ela faz mal? A vespa asiática, o objetivo delas é consumir a proteína das abelhas, portanto, essa proteína das abelhas, portanto, que está junto às asas, portanto, porque as abelhas batem as asas durante 400 minutos, portanto, e daí essa parte musculosa ser fundamental, portanto, para a vespa asiática, para a sua alimentação, e por isso daí ser a abelha apetecível para a vespa asiática. E ela não produz nada? Absolutamente nada. São parasitas autênticos, sim. Porquê é que diz que a abelha está em vias de extinção? Está em vias de extinção por essa razão que nós já falámos aqui, portanto, por todas estas alterações climatéricas, portanto, por causa da vespa, por causa dos incêndios, portanto, e por isso é que a abelha está em extinção. E por causa de certas doenças que estão a aparecer nas abelhas, portanto, que não existiam e que estão a aparecer e que nós ainda não conhecemos essas doenças e elas ainda não ganharam defesas para combater essas doenças e por isso é que a abelha está a ficar em extinção. Todos os animais têm os seus comportamentos. Quais são os comportamentos das abelhas? Como é que elas se comportam? As abelhas perante o ser humano, portanto, e quando são mexidas, quando o apicultor lhe mexe, sentem-se de facto ameaçadas, não é?
e por isso elas nessa altura têm tendência para picar no apicultor, não é? Portanto, ao quem lhe mexa, portanto, normalmente é o apicultor. Mas, de certa forma, na rua, em meio ambiente normal, não picam a ninguém, portanto, não há problema nenhum, está bem? Como é que elas vivem? Como é que elas vivem? As abelhas, durante os primeiros dias de vida, portanto, até às 3 primeiras semanas de vida delas, vivem absolutamente dentro do espaço dela. Normalmente é a colmeia, o cortiço, o colmo, portanto... Aproveito já para falar do colmo. Certo. Isto é um colmo, isto é um abrigo, portanto, é um abrigo, foi um dos primeiros abrigos que se utilizavam para abrigar as colmeias. Colmo vem da palha, portanto, até havia os palheiros que eram de colmo, e as abelhas eram obrigadas aqui, porque isto acaba por ser térmico, portanto. E a palavra colmo, como a gente vê, portanto, tem uma derivação, e essa derivação vai dar origem à palavra colmeia. Portanto, que é aquilo que está ali, que é uma casinha, portanto, que já é industrial, feita com materiais de carpintaria, mas efetivamente o colmo, portanto, era um dos primeiros abrigos que eram utilizados para abrigar as colmeias. Estávamos a falar como é que elas vivem, estava a falar que ou em colmeias, ou em colmos, ou em cortiços também. Cortiços é o quê? Cortiços vem da cortiça, não é? Do sobreiro, não é? Portanto, da casca do sobreiro, e também era um abrigo, portanto, ainda há quem use o cortiço para abrigar as colmeias, portanto, é de facto mais um abrigo que é utilizado para as abelhas. As abelhas no meio das florestas ainda têm as suas próprias casas que não são feitas pelos homens? Tem, elas conseguem, em alguns troncos ocos, elas conseguem ficar dentro dos troncos ocos, portanto, normalmente o que elas procuram são espaços térmicos, portanto, onde não haja muito frio, nem haja muito calor. Sim. Haja um equilíbrio na temperatura. Tal e qual, mas elas conseguem procurar esses espaços que são os espaços ideais para elas. Sim. Então elas também são dotadas de muita inteligência. São super inteligentes. Estão registado o número de espécies que existem destes insetos no mundo? Estão registados, efetivamente, se calhar não estão todos registados, mas existem muitas espécies de abelhas, portanto, no mundo. Posso-vos dizer que em Portugal nós temos a nossa raça, a nossa espécie, que está adaptado ao nosso clima, claro. Portanto, a nível da Europa existem outras espécies que estão adaptadas ao clima deles, não é? A nossa espécie é a Apis mellifera iberiensis, portanto, é a nossa raça, a nossa e da Espanha, portanto, são raças incomuns. Portanto, ibéricas, por isso é iberiensis, não é? Portanto, na Itália já é italiana, portanto, é a abelha italiana, tem características diferentes, portanto, país para país vão ter características diferentes. Isso é muito interessante e por isso o mel também é diferente? Completamente diferente, sim, portanto, completamente diferente, porque elas têm formas e comportamentos totalmente diferentes de países para países. Em que tipo de clima as abelhas preferem viver? Climas abrigados, como o nosso, nós temos um clima excelente, apesar do nosso país ser um bocadinho diferente, de norte a sul, portanto, mas o que é facto é que em climas mais temperados, mais amenos, é onde elas preferem trabalhar ou trabalham mais durante todo o ano. Por exemplo, na zona da Serra da Estrela, que é uma zona fria, no inverno elas praticamente estão paradas, não é? Portanto, enquanto aqui na zona litoral elas trabalham praticamente, a trabalhar. À exceção de quando há muito frio ou está a chover, que elas aí não trabalham. Sim. Porquê é que elas vivem distanciadas do Equador? Do Equador por causa do calor, e é por isso é que elas não conseguem trabalhar junto ao Equador, do demasiado calor, que é o que eu estava a dizer, elas gostam de climas efetivamente temperados, portanto, a menos. Quais os benefícios que elas geram para os seres humanos? Os benefícios, já falámos no benefício, que é a polinização, além dos outros produtos que elas produzem, portanto, e esses produtos, portanto, estão para fazer outros produtos, não é? Portanto, na indústria alimentar e na indústria cosmética. Portanto, há produtos que são utilizados na cosmética e produtos que são relativamente caros, portanto, e que são utilizados na indústria cosmética. E também para a saúde, não é? São fundamental, sim. O que eu posso dizer é que antigamente, como não havia medicamentos, os remédios eram feitos com os produtos das abelhas. O mel, ainda hoje, é utilizado o mel quando nós estamos constipados, com a gripe, há sempre aquela tendência, vamos tomar uma colher de mel, portanto, no chá ou no leite. O que eu quero aqui chamar a atenção é que, uma vez que estamos a falar, é que o mel nunca se deve colocar em alimentos líquidos quentes, que é o caso do chá quente ou o leite quente. Olha, aprendemos uma coisa hoje. Porque o mel deve ser ingerido tal e qual como está no frasco, porque quando ele é colocado em líquidos quentes, parte das propriedades das moléculas destroem-se,
portanto, e já não é um produto que, conforme ele está, ao natural. Eu não sabia disso, mas eu dou sempre uma colher de mel ao meu filho. Mas deve dar assim, portanto, Assim, não assim. dar no... É, exatamente. Portanto, é assim é que deve ser consumido o mel, está bem? Portanto, é uma curiosidade. Tem também o própolis, que também Tem faz a muito própolis. bem À gripe, às constipações e também só para dizer que o mel também, quem faz feridas, portanto, é um ótimo cicatrizante. Olha, portanto, fantástico. porque o mel é muito ácido, Sim. portanto, nós nunca associamos o mel à acidez, mas o mel é muito ácido. E além disso, como tem açúcar, é rico em açúcar, para cicatrizar feridas é muito importante. E a própolis também, portanto, para os estados gripais, portanto, ainda é superior ao mel, portanto, Sim. a própolis, e também serve também para tratar feridas, portanto, Sim. a própolis. E a própolis, inclusive, é o medicamento das abelhas, portanto, elas vão buscar isto a plantas resinosas, que normalmente as resinosas nós associamos ao pinheiro, não é? Sim. Portanto, o pinheiro, a cerejeira, a ameixeira, são tudo plantas que libertam um suco resinoso e que elas vão buscar, portanto, para elas se tratarem. Portanto, elas tratam-se com a própolis. Temos também a geleia real. Exatamente, que é dos produtos mais caros que as abelhas nos dão, que é a geleia real. É um frasquinho pequenino, portanto, a geleia real é o alimento que a rainha consome durante toda a sua vida. Aquilo que a colega disse há bocado no sketch, portanto, mais ou menos a rainha tem uma duração de vida útil de 5 anos, pode ir até 7, e a rainha nunca se alimenta nem com mel, nem com pólen, é o único alimento durante esse período de vida dela, É a geleia real. é a geleia real, para lhe dar força para fazer produção todos Sim. os dias da vida dela. Tem um desenho animado que é a abelha meia e que realmente mostra que a rainha sem a geleia real ela morre. Tal e qual. Ela precisa fundamentalmente da geleia real. É aquilo que lhe dá força, Interessante. pujança, portanto, para ela manter toda a sua atividade. Explique-nos em que consiste, como é que se dá o processo de polinização, como é feito e como é que ele acontece. É fácil, portanto, como eu disse há bocado aqui, são flores que estão fixas à terra, portanto, as flores não se conseguem mover, não têm pernas, não têm pés. Sim. E não se conseguem mover, estão fixas e elas precisam de um mensageiro, portanto, precisam do cupido. E esse cupido, sem dúvida, Gostei dessa. precisam do cupido. E o Sim. cupido, sem dúvida, que é a abelha, é o polinizador, que consegue levar os pólenes de uma flor para a outra flor e consegue fazer a reprodução, portanto, sem haver, portanto, essa junção entre as flores. Portanto, essa junção é feita por o cupido da abelha. E é isso que garante a polinização. É isso que garante a polinização, é isso mesmo. Tem noção a quanto correspondem as mercadorias geradas pela polinização no PIB, Produto Interno Bruto? Olha, eu não tenho a noção, é um valor muito baixinho, portanto, é cerca de 1%, portanto, a apicultura é uma atividade dentro da agricultura, portanto, e é uma atividade pequenina dentro da agricultura. Claro que temos os vinhos, temos o azeite, portanto, é uma atividade Sim. muito grande dentro da agricultura. A apicultura, sendo um setor muito pequenino, portanto, o PIB andará na casa de 1, 2%, portanto, no valor económico da agricultura, portanto, o valor pequenino. Já nos falou que há determinados frutos que nascem de plantas em que as flores são polinizadas pelas abelhas, eles são mais docinhos, mas também eles têm uma qualidade genética melhor? Tem, sim, senhora, sim. Portanto, já falei, portanto, são mais doces, têm uma característica visível mais apetecível, digamos assim, portanto. Elas também têm um papel muito importante no oxigênio? No oxigênio, não. No oxigênio, eu acho que isso tem a ver com a floresta, que Sim. as abelhas não têm... Não, o papel delas não é esse. É verdade que já se fala do tráfego online de abelhas? Já se faz, portanto. Aliás, quando o apicultor quer comprar abelhas, portanto, comprar abelhas do exterior, portanto, países terceiros, ele tem que preencher o inquérito, portanto, para saber, mesmo por causa das questões sanitárias, portanto, para poder entrar as abelhas. Qual a importância de colocar as abelhas em regiões não nativas? É isso mesmo que nós falamos aqui, as abelhas estão adaptadas a um clima, adaptadas a uma região e quando elas são exportadas, portanto, e que entrem aqui, elas muitas vezes não conseguem sobreviver devido às alterações que elas sofrem, portanto, da sua transferência de países diferentes. O que acontece, como se caracterizam os produtos e o setor apícola? Como é que se caracteriza?
É sem dúvida com o setor docinho, não é? Portanto, é o setor docinho e é um setor natural. Portanto, o setor caracteriza-se por ser um setor natural, porque aqui não há máquinas, portanto, são produtos naturais que estão aqui. As abelhas dão-nos produtos dados pelas abelhas. Pois é, a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje temos aqui como tema a importância das abelhas e do mel para o ecossistema. E temos como nossa convidada a Andreira Chasqueira, que é engenheira agrónoma e responsável técnica da Associação dos Apicultores do Litoral Centro. E temos aqui, acredito que depois deste programa vai olhar as abelhas de outra forma e até já nem se vai assustar quando uma aparecer. Quais os principais desafios com que se depara a apicultura hoje, para além dos climáticos, para além das vespas asiáticas? É falta de apoio no setor, portanto, apoio económico, portanto, por parte das autoridades oficiais, portanto, acho que está-nos a faltar um bocadinho desse apoio, portanto, fundamentalmente o apoio por parte do setor económico. Sim. Como aumentar o valor da fileira apícola nacional? Eu acho que cabe um bocadinho às associações falar um bocadinho sobre o aumento da fileira, portanto, eu acho que nós estamos a fazer um trabalho e que já as associações, grande parte delas existem já há cerca de 20, 25 anos, 30 anos, portanto, e tem sido feito um trabalho fundamental nas associações, os técnicos têm feito esses trabalhos. Para já é a questão da assistência técnica aos apicultores e depois nós também estamos a fazer trabalhos com as câmaras, com as juntas, com as escolas, com a comunidade escolar, com a comunidade, com as igrejas, também estamos a fazer esse trabalho, portanto, e estamos a desenvolver, portanto, a espalhar o que é isto das abelhas, que não é nenhum bicho de sete cabeças, que não serve só para picar e para dar mel, portanto, é fundamental, portanto, e nós estamos a fazer todo esse trabalho para aumentar a fileira. E começar a sensibilizar os mais pequeninos, não é? Eles já estão a ser sensibilizados, eles nas escolas já, mesmo as professoras, nós já estamos a notar que as professoras já estão a ensinar um bocadinho da importância das abelhas, quando muitas vezes a comunidade escolar também nos chama a nós para ir às escolas para falar um bocadinho sobre a importância das abelhas, portanto, eu acho que já está a ser, as próprias crianças já estão a ter essa noção do que é uma abelha, porque é que serve uma abelha e que não há que ter medo das abelhas. Tem aqui o seu sobrinho, não é? Tenho aqui o meu sobrinho e afilhado. Sim, e já vi que ele é um apaixonado por abelhas. Anda comigo muitas vezes, atrás de mim, lá ao pé das abelhas. E acredito que ele deva dizer tudo aos amiguinhos sobre abelhas. Já falaram lá na escola sobre as abelhas. Ai, que giro. Sim. Há bocado, no intervalo, falava consigo sobre a questão o que é que distingue um bom mel. E falava-lhe também da questão que existe o boato de que há pessoas que põem açúcar no mel. Podia-nos falar sobre isto? Claro, acho que é importante para quem está lá em casa. Acho que é muito importante mencionar essa questão da falsificação do mel. Não, nenhum mel é falsificado e não se mete açúcar no mel. O que acontece é que, como eu vinha a explicar há bocado, é que às vezes há necessidade de as alimentar, dar-lhes açúcar. Elas são vegetarianas e gostam de coisas docinhas, que aquilo que as flores têm é um líquido açucarado, portanto, que é isso que elas vão buscar. E o que é facto é que às vezes há necessidade de as alimentar com açúcar, e temos que fazer isso com açúcar, pastas de açúcar, e o que é facto é que elas conseguem, por magia, têm uma enzima dentro do próprio organismo delas, que consegue, quando nós lhes damos açúcar, elas conseguem transformar os açúcares que a gente lhes dá, conseguem-no transformar neste líquido que está aqui, que é mais viscoso, portanto, que é o mel, portanto, elas têm essa capacidade, portanto, e o mel só cristaliza, portanto, e tem essa tendência a cristalizar em ambientes mais frios, tal e qual o que acontece com o azeite. O azeite também coalha, não é? Que se diz assim, cristaliza, portanto, em ambientes frios. E o mel é absolutamente a mesma coisa, portanto, o mel tem tendência a cristalizar em ambientes mais frios. E nós quando temos na nossa casa, normalmente temos tendência a armazená-lo em sítios mais abrigados, mais frios, em que ele vai formando os cristais e vai formando aquela massa mais consistente, que efetivamente não é açúcar. É mel. É mel. E para descristalizar é fácil, portanto, é colocar em banho-maria, portanto, mais ou menos a 35, 40 graus, 42 no máximo,
para não cortar as propriedades. E depois ficamos outra vez com o mel, neste formato assim, formato líquido viscoso, portanto... Acabámos de desmistificar algo, não é verdade? Tal e qual, portanto. E mesmo há pessoas que até preferem o mel cristalizado, portanto, que tem aquela consistência mais pastosa, que até dá para barrar como se fosse a manteiga, Sim. portanto, do que este líquido. Portanto, que há giro. essa preferência. Também falamos, porque nós, antes de começarmos o programa, falamos de várias coisas. Qual a importância das abelhas para a Igreja? Muita. Agora não tanto, mas já teve muito mais. Sim. Portanto, podemos dizer que está mencionado, portanto, desde a Idade Média, portanto, que quem exploravam as abelhas, efetivamente, era a Igreja, eram os padres, eram os frades que faziam exploravam a atividade. Portanto, e nessa altura, portanto, não havia açúcares, portanto, o único açúcar que era utilizado era o mel, que era extraído das abelhas, e há um outro produto que era mais fundamental ainda para a indústria da Igreja. Sim. E para a indústria também dos castelos, da nobreza, portanto, que era a cera. Portanto, a cera, que é isto que está aqui, portanto, que são as abelhas, é o único animal do mundo que produz cera, não é? Portanto, não existe mais cera nenhuma, portanto, e cera natural é a cera produzida pelas abelhas, Sim. portanto, está aqui. E antigamente nas igrejas, as igrejas eram iluminadas não de uma outra forma, que não havia luz elétrica, Sim, não havia eletricidade, eram iluminadas, sim, com a cera que era produzidas pelas abelhas. E daí um papel fundamental que as abelhas sempre tiveram para o clero. Que interessante. Fale-nos da evolução da apicultura desde que iniciou até aos dias de hoje. Desde os inícios, é assim, eu acho que nós temos evoluído muito na apicultura, talvez por causa dos apoios que nós temos tido, portanto, das associações que têm existido, portanto, e há todo um trabalho que tem sido feito em conjunto com as entidades oficiais, e em que esse trabalho tem ajudado e muito os apicultores. As associações servem mesmo para isso, portanto, eles associam-se nas associações, portanto, para depois as associações darem-lhes apoio técnico, portanto, como nós já falámos aqui. Portanto, e daí acho que cada vez há mais apicultores, mais associados nas associações, para terem essa ajuda das associações e dos técnicos. Aliás, temos aqui um fato de apicultor, temos certo? o fato do apicultor, ou da Podia apicultora. só levantar um ou bocadinho. da apicultura. Posso levantar só a parte do chapéuzinho. Só a parte aqui do chapéuzinho, sim. Pronto. E tem que ficar super protegido. Claro, sem dúvida. Assim como senão... elas sentem-se ameaçadas quando nós lhes mexemos, não é? Portanto, e por isso nós temos que levar o nosso fato. O fato que é todo ele tapado, todo ele fechado, não é? À exceção da rede, nós temos que ter uma viseira para ver, não é? Portanto, todo ele é tapado. Agora, este fato, por exemplo, já é o fato, são fatos modernos. Eu antigamente, como andava com a minha avó paterna, ela nem sequer usava fato, nem existiam claro. Estes fatos. Ela utilizava, e antigamente era assim que as mulheres andavam vestidas, com vestidos compridos, com saias compridas. Sim. Ela unicamente trazia uma peneira, a peneira da farinha, portanto, trazia uma peneira com um bocado de tecido envolvido, portanto, que era para as abelhas não lhe picarem no rosto. Portanto, o resto do corpo, como estava ele todo tapado, e o vestido comprido, e era assim que ela andava nas abelhas. Agora, os apicultores têm estes fatos, portanto, este já é super moderno, já é tecido paraquedas, porque vocês imaginam, nestes dias de calor, como estiver hoje ou ontem, 30 e tais graus, às vezes estão 40 graus, e nós andarmos com estes fatos no meio das abelhas, no meio do campo, portanto, isto é complicado, portanto, e por isso nós cada vez, a indústria da apicultura tem vindo a evoluir, portanto, e os fatos são cada vez mais frescos, portanto, e temos de ter fato. Temos de ter as luvas, temos que ter esta proteção, ou então isto aqui é uns plainitos. Plainitos para que as servem, exatamente, plainitos são as plainas que servem para proteger as nossas canelas, portanto, senão elas enfiam-se em todo o lado, senão entram-nos pelas pernas e picam-nos as pernas, o que não é nada bom. Não é nada agradável. E isto é o fato das abelhas, do apicultor. Qual a razão para a abelha morrer quando ela nos morde? Isso é um mito. Não morre? Não morre. Isso é um mito. Olha, estamos a aprender muitas coisas hoje. Não, o que é facto é que as abelhas é um animal perfeito. Dentro da comunidade da abelha não pode existir indivíduos com algum tipo de defeituoso. Portanto, não pode haver pernas partidas, não pode haver braços partidos, não pode haver nada partido. Elas fazem uma seleção. Elas não fazem seleção. Elas, quando sabem que alguma abelha tem algum tipo de defeito, as próprias irmãs, que são as obreiras, conseguem eliminar a obreira ou a abelha
que está com algum tipo de defeito. Como eu costumo dizer, não há sistema de segurança social ali. Portanto, e o que é facto é que quando elas nos picam, elas picam-nos e deixam o ferrão. Portanto, e o facto de deixar o ferrão, que é o mecanismo de defesa delas, elas ficam, de certa forma, indefesas. Sim. Portanto, se elas ficam indefesas, já não podem picar mais nenhuma vez, porque elas só picam uma vez. Portanto, elas, quando regressam à colmeia, ao cortiço, à casa delas, elas próprias são mortas pelas próprias irmãs quando regressam a casa, portanto, porque vai defeituosa. Como é que se faz a criação e seleção da rainha? A criação é assim, normalmente são as próprias... Só uma curiosidade. Quem manda dentro do enxame, o enxame é constituído por uma rainha, é constituído pelas obreiras e é constituído por os jangos. E quem manda dentro de uma colmeia não é a rainha, como muita gente julga. Quem manda dentro de uma colmeia, dentro do enxame, são as obreiras. Portanto, são as obreiras é que sabem o que é que tem que fazer dentro da colmeia. A rainha, o único papel da rainha... É procriar. Mais nada. Portanto, tudo o resto são as obreiras que fazem, portanto, e são as obreiras é que mandam dentro do enxame, portanto, e são elas que fazem a seleção da rainha. Quando elas veem que a rainha já não está a dar produção suficiente para manter o enxame, são as próprias abelhas obreiras que matam a própria mãe. Elas têm essa capacidade. Portanto, e daí são elas que fazem essa seleção, portanto, de continuar ou não e fazer novas mães. Então isto da rainha mandar na colmeia Nada. É um mito. É mais um mito. Já para fazer a produção de mel precisamos de pólen? Não. Não? São coisas completamente diferentes. Olha só. A gente, para produzir mel, precisamos de flores. Portanto, Certo. só precisamos de flores, porque dentro das flores existe uma coisa que se chama nectários. Portanto, e o nectário, dentro do nectário está um líquido, é um líquido açucarado, em que as abelhas têm uma língua, portanto as abelhas todas, as obreiras têm uma língua, e na ponta da língua tem o género de uma palhinha, que elas conseguem perfurar a flor, ir até ao nectário, onde está esse líquido açucarado, conseguem depois com essa palhinha sugar, portanto elas têm uma bolsa, que é o estômago delas, que chama-se mesmo bolsa de mel, em que todo esse suco, esse néctar, está nos nectários, vem acumulado nesse estômago, portanto, e depois vão carregadas, já vem está o estômago cheio, portanto, vão para a colmeia, portanto, e descarregam esse néctar em várias obreiras. Portanto, é distribuído por uma irmã, por outra irmã, por outra irmã. E essas irmãs têm a capacidade, depois de transformar esse líquido que está no estômago, portanto, que elas vomitaram, digamos assim, que é chamado o processo de regurgitamento, e elas conseguem depois... Essas irmãs que receberam esse néctar conseguem, através dessa enzima, transformar aquilo que era líquido numa coisa que é viscosa, que é o mel. Fantástico. Por isso é que elas são muitas. Para produzir aquelas quantidades todas de mel tem que ser realmente bastantes. Bastantes. E o que interessa dizer é que as abelhas durante todo o seu período, as obreiras durante o seu período, portanto, que é mais ou menos até 30, 45 dias, durante todo esse processo, esse período, elas têm sempre trabalhos diferentes dentro da colmeia. Portanto, elas não estão sempre... Não entram numa rotina. Não, que elas estão sempre a fazer trabalhos diferentes, dependendo da idade delas. Elas, quando nascem, logo após nascerem, portanto, o primeiro trabalho delas é fazer a limpeza da própria casa e do próprio alvéolo onde elas nasceram. Portanto, que é assim que elas fazem. A partir daí, elas durante as primeiras 3 semanas estão dentro da casa, a partir das 3 semanas é que têm autorização para ir para a rua colher o néctar, que está dentro das flores, colher o pólen, colher a própolis, colher a água, que elas também bebem água, portanto, e esse trabalho é feito pelas mais velhas, portanto, isto tem tudo a ver com a idade das obreiras, portanto, elas não entram em stress nem em rotina com o trabalho delas. Para além do fato, vocês que também costumam andar com um fumo. Andamos com fumo, com o fumigador, sim. Porquê? Portanto, o fumigador tem... O principal objetivo do fumigador, ao contrário daquilo que muita gente pensa, aquilo liberta fumo, não é? Um fumigador coloca-se palhas, aquilo que a gente encontra no meio da floresta. Aquilo deita fumo por uma simples razão, porque quando nós lhes damos fumo, quando a gente coloca fumo para dentro da colmeia, elas pensam que vai haver um incêndio, portanto, e esse incêndio está a ser dado diretamente para dentro do enxame. E elas têm o instinto de se alimentar, portanto, como vai haver fumo, vai haver fogo, e elas têm a tendência a fugir, portanto. E então o que é que elas fazem antes?
enchem a barriga de mel, daquilo que está lá dentro da colmeia, enchem a barriga, e quando o apicultor lhes vai mexer, portanto, elas não se conseguem dobrar. É como nós quando comemos muito. E então, quando elas não se conseguem dobrar, não nos conseguem picar. E é a principal razão da gente utilizar o fumigador é para evitar que elas nos piquem. Olha, hoje já aprendi muitas coisas. Como é que se faz a extração do mel e do pólen? A extração do mel e do pólen é um trabalho árduo, portanto, é feito é sempre debaixo de muito calor. O mel está feito sempre nos períodos quentes, muito calor, e é quando nós fazemos a chamada cresta, portanto, e o que é que o apicultor vai à colmeia, portanto, tira os quadros com mel e leva depois para uma sala de extração. Essa sala de extração é onde está uma série de equipamentos, portanto, está um extrator que tem agora são todos já industriais, e são todos elétricos, colocam-se lá os quadros com mel e aquilo por centrifugação, portanto que aquilo centrifuga a uma velocidade muito rápida, então que o mel é extraído, portanto, e depois é colocado nos devidos potes, portanto, e tem que estar a decantar cerca de 30 dias, portanto, porque o mel quando é extraído ainda traz resíduos de cera e outros resíduos e da própolis, e então tem que estar a decantar 30 dias para depois ser embalado nos frascos. Existe o pinheiro bravo e o pinheiro manso, e existe a abelha brava e a abelha mansa. Qual a diferença? Em relação à abelha brava e à abelha mansa, a abelha brava, elas quase todas são bravas. As abelhas mansas, eu acho que se está a referir às abelhas sem ferrão. Existem abelhas sem ferrão. Existem abelhas sem ferrão. Não existem cá, são nativas do Brasil, portanto, são brasileiras, portanto, e essas não têm ferrão e essas não picam nos apicultores. Nós aqui não temos. Que maravilha! Nós aqui não temos, elas não se adaptam cá no nosso país, clima. no nosso clima, portanto, e nós aqui temos abelhas relativamente um bocadinho bravas, porque a nossa abelha é derivada da africanizada, a abelha africanizada era uma abelha relativamente brava e as nossas abelhas são um bocadinho agressivas, sim. Pronto, então, mas todas produzem mel? Todas elas, ferrão, sem ferrão? Todas sem ferrão, com ferrão, todas elas produzem mel, sim. Que giro. Fale-nos da importância de ter formação nesta área. Os apicultores que estão nas associações têm que ter formação. Todos os anos têm que fazer uma formação de reciclagem, portanto, há sempre coisas novas, legislação a sair, portanto, e eles têm que fazer, de certa forma, têm que fazer formação, sim. O que é que é necessário para fazer parte da associação? O que é preciso fazer? É um processo muito simples, portanto, basta... Se o apicultor nem que seja só uma colmeia, um cortiço, tem que a registar. Portanto, o registro é obrigatório. Nós, no nosso país, temos um processo de registros de apicultores. Portanto, o apicultor tem que estar registado obrigatoriamente para ter um número de apicultor, para nós sabermos efetivamente o número de apicultores, porque o Estado ainda tem a capacidade, e se calhar é dos poucos setores que está a ser ajudado na área agrícola, ainda recebe uma ajuda, que é a ajuda através dos medicamentos, que são dados, os aspectos sanitários e da assistência técnica, que é dada gratuitamente aos apicultores. Aqui onde nós estamos, não é? Tem ali uma garrafinha que disse-me que era uma armadilha para as vespas asiáticas. Podíamos falar dessa garrafa? Sim, posso. Esta garrafa, isto é desenvolvido pela comunidade escolar, portanto, isto quando entrou a vespa asiática houve a necessidade de as capturarmos de alguma forma, portanto, para não haver tanta quantidade de vespa a dizimar as nossas abelhas. Então nós, com a comunidade escolar, portanto, falámos sobre a importância das abelhas e porque é que as abelhas têm que ser protegidas. E isso tem que ser protegidas da vespa asiática. Então, tivemos que desenvolver armadilhas, há outras, portanto, mas esta é uma delas, portanto, são trabalhos feitos pelas crianças, em que até cá dentro temos a vespa asiática, portanto, em que nós pedimos às crianças para colocarem isto nos jardins, lá em casa, portanto, em jardins públicos, isto agora já está por todo lado, portanto, as próprias autarquias, juntas de freguesia já estão a trabalhar nesse sentido já há uma série de anos, portanto, para capturar o máximo de vespas asiáticas que nós possamos. Então as pessoas nos seus quintais podem ter essa armadilha, que é uma garrafa. É uma garrafa. De 1,5 litro? É 1,5 litro. É uma garrafa normal, é a reutilização de material. Sim. E depois o que nós temos aqui é uma mangueira, portanto, uma mangueira de jardim. Nós fazemos, colocamos aqui um bocadinho de
cor amarela, portanto, porque elas Atraem o amarelo. Por causa Portanto, das abelhas. o que nós colocamos aqui, elas efetivamente não entram só assim, nós temos que pôr cá um líquido que as atraia. E nós temos que colocar também um líquido açucarado, tal e qual como as abelhas gostam de doce. A vespa asiática gosta do doce, mas para não entrarem aqui a nossa abelha, nós colocamos alguma coisa que seja fermentável. Portanto, colocamos aqui o açúcar e colocamos aqui fermento de padeiro. Portanto, uma mistura de água, açúcar e fermento de padeiro. Portanto, que era para as abelhas não entrarem, só entrar exclusivamente a vespa asiática. E depois, existe algum buraquinho na mangueira para que elas caiam? Existem, claro. Está aqui, a mangueira Mas entra lá aqui, dentro? e depois lá dentro tem aqui um buraco cá em baixo, sem que não se vê muito bem. Ok. É um buraco em que elas... É um buraco no meio também. Sim. E quando elas entram, começam a subir, portanto, e acabam por morrer aqui na garrafa. Sim. Então, uma garrafa, um bocadinho de mangueira e O isco, o isco que é feito de água, açúcar e fermento de padeiro. Como tem para os peixes, tem para as abelhas Exatamente, asiáticas. tal e E isso é muito importante, porque as abelhas asiáticas também nos fazem mal. Sem dúvida. Em todos os aspectos, não é? Portanto, principalmente por causa da picada da vespa asiática. A vespa consegue-nos picar várias vezes e a picada da vespa é bem dolorosa, portanto, Pois. é muito mais dolorosa do que a própria abelha. É 7 vezes mais dolorosa ainda que a picada da nossa abelha. Portanto, e liberta 7 vezes mais veneno do que o veneno da nossa Olha própria só, abelha. E tem pessoas muito alérgicas também. E alérgicas, e cada vez há mais gente a morrer com a picada da vespa asiática. Portanto, acaba por ser um problema de saúde pública, a Sim. vespa asiática. Então vamos construir armadilhas. Tal e qual. É E isso pôr mesmo. nos nossos quintais, nos nossos jardins, para que possamos cuidar de nós e das nossas abelhas, Tal e porque qual. elas comem abelhas, não é? O nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Olha, o que eu queria era que, eu acho que isto é um trabalho que tem que ser feito por todos, e o que eu peço à comunidade no geral é que comecem a pensar um bocadinho nas abelhas. As abelhas não sonham bichos que nos faça assim tanto mal, e peço às pessoas para, nos seus jardins, portanto, começarem a colocar plantas melíferas, portanto, alecrim, alfazema, tudo o que seja, mesmo colocar árvores de fruto também nos quintais. E o que eu peço à comunidade é que construam armadilhas, façam as armadilhas, coloquem-nas no jardim, nos quintais, portanto, para assim ajudar as abelhas. Portanto, como já disse, as abelhas são fundamentais. Sem abelhas não há vida. É verdade. Muito obrigada pela sua presença e pelo vosso trabalho, que é lindíssimo, e por nos dar a conhecer um bocadinho mais do ciclo de vida das abelhas, que é tão importante para a humanidade. Obrigada. E acredito que em casa já tenha ficado com um olhar diferente sobre este pequeno animal que é tão pequenino, mas que é tão grandioso para nós. E, por que não, adotar algumas ações para ajudar a proteger as abelhas, para ajudar a nós protegermos as abelhas, protegermos a nós e protegemos o ambiente. E criando também as armadilhas para a vespa asiática, que o custo é zero, é a reutilização de material, então é muito, muito simples. Vamos fazer cada um a nossa parte para que todos juntos possamos fazer do nosso mundo um bocadinho melhor. Saiba que pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.